A gente conversa hoje justamente com alguém que vai nos ajudar a entender os impactos disso. É o Henrique Lira, ele é neurocirurgião, inclusive do Hospital Sírio-Libanês. Henrique, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos contextualizar aqui para o nosso ouvinte o que está rolando. Olha, um modelo começou a circular aí pelas redes sociais de como seria o ser humano no ano 3000, né? E mostra justamente os impactos do uso constante das tecnologias e a forma como nós humanos seríamos, né? De acordo com essa projeção, lá nos anos 3000, foi uma projeção feita por pesquisadores dos Estados Unidos, o modelo chama MIND, e a gente fica assustado olhando, porque é um ser humano curvado, com uma espécie de garra e tudo mais, que seria uma adaptação para justamente atender a essa dependência, essa demanda pelo uso das tecnologias. Queria primeiro, Henrique, que você nos ajudasse a entender um pouco mais sobre esse modelo. Faz algum sentido, de fato, essa projeção feita pelos pesquisadores de como a gente pode ser daqui a alguns anos? De fato, embora pareça assim uma construção assustadora, né, dessa projeção, mas não deixa de ser um alerta para que nós tenhamos, de fato, cuidados com a nossa relação com esses dispositivos que são cada vez mais presentes na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. E assim, obviamente a gente não se depara, ou pelo menos não espera se deparar na nossa geração com uma configuração dessas, mas a gente sabe que esses dispositivos, especialmente tablets, celulares, notebooks, eles nos condicionam, ou nos estão condicionando a novas variações posturais, a nova forma de lidar com a nossa rotina, que não são saudáveis, né? E que a gente precisa realmente elaborar planos de cuidados para que daqui a 1000, 2000 anos, né, a gente não tenha que conviver com esse tipo de configuração, com esse tipo de indivíduo, né? Que coisa. A gente botou a imagem aí para quem está no youtube.com/Nova Manhã nos acompanhando. Se você não viu, se você estiver no rádio também, dá um pulinho lá para você acompanhar que imagem é essa. É bem bizarra, né? Ela mostra uma pessoa com as costas curvadas, o pescoço bem largo, a mão em forma de garra e tem até um segundo par de pálpebras. Então, assim, é uma coisa assustadora, né, Diego? Doutor Henrique, bom dia, Diego aqui. Eu vendo essa imagem, meu olhar leigo aqui, me assemelha muito a um paciente com Parkinson, né? Seria algo parecido que acontece no nosso corpo, aí esse enrijecimento dos músculos? O que acontece é que com o uso, por exemplo, de celulares, especialmente iniciando-se em idades cada vez mais precoces, como é o que a gente observa atualmente, toda a musculatura da coluna vertebral e a próprio eixo de sustentação vai adaptando-se a essa demanda, né? O dispositivo passa a orientar a nossa postura e não o contrário. Então, se a gente não tiver esse cuidado, a musculatura paravertebral ela começa a ficar hipertrofiada, a linha de orientação postural ela vai se modificar. A gente não precisa, como eu falei, imaginar um indivíduo deste na nossa realidade atual, mas a gente vê no nosso dia a dia crianças, adolescentes, adultos com posturas cada vez mais disfuncionais, vinculados a um aparelho telefônico, a um tablet, né? É muito comum a gente ver no shopping, no metrô, no ônibus, na parada, né? Todo mundo ali no celular com a cabeça encurvada, né? Você perde capacidade de correção postural, de interlocução com outras pessoas, né? Então isso não afeta só a esfera postural, mas a esfera social e outras complicações clínicas, oftalmológicas, psicoafetivas, né? Então é algo que tem que ser refletido para que as nossas próximas gerações não sofram mais com isso. Doutor, qual que é o recado ali, falando mais em termos médicos, né, biológicos, que a gente manda para o nosso cérebro e quais são os problemas que podem ser gerados? A gente está falando da questão física, né, também, a postura, a forma como, por exemplo, nossas mãos, nosso pescoço, a coluna passa a se comportar por conta do celular, mas qual que é o recado? A gente pode trazer algum tipo de dano ao nosso cérebro, por exemplo, ou retardar o nosso pensamento, nossa capacidade de processar dados, porque a gente delega tudo para o celular, para os aparelhos e está ali
praticamente dependente deles? Existe esse tipo de relação e danos realmente que podem ser sérios? A gente sabe, né, vocês bem mencionaram no início, que as nossas profissões estão cada vez mais vinculadas às telas, né? Mesmo eu como médico, operadores de máquina, profissionais do varejo, enfim, todos estão ligados a algum tipo de instrumento com tela, seja computador, seja tablet, celular, e isso esse tipo de exposição, né, exposição prolongada à luz de alta intensidade, vai gerando, em médio e longo prazo, riscos de complicações oftalmológicas, de baixa estimulação cerebral a outros tipos de recursos de aprendizado, especialmente quando a gente trata de infância, né? Então aquela criança que é exposta à tela muito precocemente e quando ela deixa de ocupar a mente ou o tempo de aprendizado com outras ferramentas que são ao mesmo tempo lúdicas e educativas, elas ficam com o repertório de aprendizado cada vez mais limitado. E isso também condiciona as crianças e os adolescentes a terem quadros, né, de distúrbios de humor, né, de transtornos de ansiedade, exatamente quando se tenta desvincular essas atividades de tela. Então as crianças tendem a se irritar mais, tendem a ter um repertório alternativo de atividades mais reduzido. Então, não que a gente tenha que cortar as relações com esses dispositivos, mas a gente tem que fazer um uso racional e saudável para que a gente não se comprometa em termos de saúde neurológica, oftalmológica, psicossocial, enfim, com a nossa saúde como um todo. Doutor Henrique, o senhor ia falando e a Ariane estava se ajeitando aqui na cadeira já, colocando os ombros para trás, fazendo a postura, e eu imediatamente sorri dessa atitude dela e também me ajeitei na cadeira porque eu estava olhando para o computador aqui um pouco encurvado, ou seja, é um esforço, é um treinamento que a gente tem que fazer mesmo. Eu sinto muita tensão aqui na região do pescoço, acho que muita gente sente, né, aqui por trás, pelos ombros. Se eu pudesse, eu fazia aquela massagem expressa que tem de 15 minutos aí em alguns lugares, todo dia, talvez 2, 3 vezes por dia. Mas enfim, eu estou dando esse preâmbulo todo aqui para te perguntar, doutor, sobre essa questão do esticamento da coluna mesmo, né? Talvez essa seja a parte visível no corpo de quem usa muito celular mais aparente, né? Quando você vê já o corpo se curvando ali. Tem lugares na China, né, que todo mundo sabe, é um monte de gente junto ali, em que já colocaram no chão, isso não é meme não, nem é fake, é verdade, marcações no chão para pessoas que estão andando nas ruas com o celular, para elas não tropeçarem, não caírem, não baterem, como se fosse um lugar para bicicleta, um lugar para o patins e um lugar para quem está andando com o celular na mão, né? Enfim, voltando, doutor Henrique, esse assunto é interessantíssimo. O que a gente pode fazer para ir se policiando, esse alongamento diário? Que dicas que o senhor daria para a gente? É curioso isso que você falou, como a gente vê a sociedade se adaptando a um dispositivo e não o contrário, né? Como você vê, no chão tem que ter marcação, porque espera-se que a sociedade, que as pessoas não se corrijam aquela mudança. Então, na verdade, e como você bem falou, é um esforço ativo que nós temos que fazer, temos que tomar cuidado para que essas complicações ergonômicas, posturais, né, associadas a disfunções da coluna, não agravem a nossa saúde. Então, assim, é muito comum receber no consultório adolescentes ou adultos jovens com esse tipo de queixa igual a sua, de enrijecimento, endurecimento do pescoço. É importante nós estabelecermos pausas durante as nossas atividades, né, pelo menos a cada hora, para que a gente consiga fazer algum alongamento, algum tipo de relaxamento muscular. É muito importante a atividade física estar presente na nossa rotina, para que nós consigamos cada vez mais fortalecer a nossa musculatura, né, não só a musculatura paravertebral, mas a musculatura do corpo como um todo, que faz parte da nossa atitude ergonômica, né? Então, a atividade física, a pausa, né, no trabalho para fazer esse tipo de cuidado, enfim, o reforço positivo em relação a uma postura correta
e os instrumentos laborais que ajudem a gente manter esse tipo de educação, por exemplo, a elevação do computador na altura da cabeça, evitar o uso excessivo de celular, ter um tempo regulamentado em termos de logística de trabalho, para que as pessoas não sejam cada vez mais reféns desse tipo de condicionamento que é totalmente insalubre, não é sadio. Ô, doutor, e dá para a gente fazer uma avaliação se a gente está vivendo numa geração toda mais ansiosa por conta das telas, ou se é o contrário? Certamente. A gente tem dados que mostram que a exposição prolongada, cronicamente, ao uso de telas, ao conteúdo de mídia social, inclusive, né, que acho que é a principal âncora que nos agarra aos dispositivos atualmente, fazem com que nós estejamos cada vez mais dependentes, né, desse tipo de instrumento, para que nós possamos ter mais dopamina circulante no nosso sangue, que consiga deixar a gente mais satisfeito do ponto de vista social. Mas a gente sabe que, na verdade, as outras ferramentas que não tecnológicas podem ser muito mais saudáveis, né? Se a gente fizer um uso moderado desses aparelhos, a gente consegue estabelecer outras prioridades na nossa vida para que a gente tenha uma convivência saudável com a família, com os amigos, com o ambiente de trabalho. Então, de fato, existe uma relação diretamente proporcional de distúrbios de humor, de ansiedade, ou mesmo de depressão, associada a um excesso e uso prolongado desse tipo de aparelho. Doutor Henrique, tem um documentário maravilhoso que eu até recomendo para todos os nossos ouvintes assistirem, está no Netflix, chama em português O Dilema das Redes. Perfeito. E ele diz lá em determinado momento desse documentário que esta geração, a nossa aqui, pessoal de entre 25 e 45 anos para frente, é uma geração que é a última que pode fazer alguma coisa sobre isso, porque nós vivemos sem e com essa realidade, né? Essas novas gerações que estão vindo, elas já estão nascendo mergulhadas nesse universo de redes sociais e de quase uma dependência dos celulares, e talvez essas novas gerações tenham dificuldade de fazer essa avaliação crítica sobre todos esses comportamentos, né? Por isso que é importante a gente fazer esse grito de alerta mesmo sobre tudo isso, para não correr o risco de daqui a pouco estar todo mundo igual essa imagem aí que estão projetando para o futuro, e a gente vai estar achando isso lindo, porque não sabe como é que era viver com a coluna ereta antes, né? E aí a gente tem coisas no nosso corpo que vão... Aí me ajuda do ponto de vista médico, eu não errar, doutor, mas dentes que tinham e não tem mais, não é isso? O apêndice, não tem algumas coisas no nosso corpo que com a evolução vai precisando ou não mais deles, não é isso, doutor? Isso, existem correntes, né, da teoria evolutiva que fazem essa correlação do uso e do desuso, né? Quanto mais a gente utiliza certos elementos do nosso corpo, mais eles vão se aperfeiçoando. O aperfeiçoar-se nesse sentido não quer dizer de uma forma saudável. A gente vê mesmo nesse exemplar, né, criado aí, projetado, existe hipertrofia, né, aumento de volume de função de certos elementos, né, mas que vão descaracterizando o indivíduo humano que a gente conhece, né? Então, acrescentando uma pálpebra, gerando um encurvamento voltado para o dispositivo com elevação da musculatura, né, do tronco. E você falou muito bem, esse documentário é excelente, mostra exatamente como nós estamos cada vez mais reféns desse tipo de tecnologia, e a partir de um certo momento a gente não vai conseguir mais se desvincular, se nós não tomarmos a consciência ou medidas para que essas transformações, né, do nosso corpo, da nossa mente, não fiquem cada vez mais ligadas a esse tipo de tecnologia, né? É um alerta realmente que precisa ser feito. Doutor Henrique, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Eu queria fazer só mais uma pergunta aqui da minha parte, com relação às crianças. O senhor falou rapidamente, né? Qual que seria a orientação certa com relação à idade para permitir o acesso dessas crianças às telas, o tempo,
enfim, para a gente dar uma orientação, um serviço aqui para os pais, enfim. Às vezes é muito difícil, né? Especialmente porque a gente vive num momento em que muitos dos pais não têm tempo, não têm um auxílio, né? Uma rede de apoio para cuidar das crianças, então muitas vezes para conseguir fazer alguma coisa, entrega a tela na mão do menino e deixa ali. Agora, pode ser bem danoso, né? Então, qual que seria a orientação médica correta para que esse acesso às telas aconteça, de que forma deve acontecer, se é que deve acontecer, a depender da idade? Esse é um ponto muito crítico, porque a gente tem diretrizes, recomendações das sociedades de pediatria, né, tanto brasileira quanto americana, mas que são, como você falou, no contexto real, são difíceis de ser aplicadas. Então, recomenda-se que até os 2 anos de idade, a criança não seja exposta a esse tipo de informação através de tela. Mas a gente sabe que é difícil quando tem um irmão mais velho que já faz uso de tela, ou quando os próprios pais, tios, avós, fazem uso de dispositivos, diminui a própria relação dos pais com as crianças, né? Então, é algo que é muito sensível, que é muito frágil, mas que tem que ser valorizado, porque a exposição precoce de crianças, né, de bebês, a esse tipo de dispositivo, realmente faz com que possa haver alterações definitivas na vida e na relação desse indivíduo com seus pares, mesmo com a sua família. Doutor Henrique, eu tenho um filho de 3 anos, ele é filho de pandemia, né? Nasceu 3 meses antes do início da pandemia, e a gente ouvia muito essa recomendação dos 2 anos, né? Deixar ele usar as telas só depois dos 2 anos. Mas de fato ele tem 2 irmãs mais velhas, tinha uma pandemia, né? Muitos pais que foram pais de pandemia, como eu, estão nos ouvindo agora na Nova Brasil FM, podem se identificar com isso. Então você tinha ali a meta de a partir dos 2 anos, mas aí tinha uma pandemia e estava todo mundo em casa, então o meu começou ali com 1,8, foi dando 1,9 meses, 1,10 meses, a gente foi relaxando. Então aqui também não é uma coisa de demonizar, né, de dizer que perfeito. É muito complicado, cada um tem ali uma realidade, mas de fato é preciso se ter esse alerta, né? Talvez a gente tenha muitos dos nossos ouvintes, doutor, também que estão sentindo às vezes uma zonzura ao longo do dia, passa mal, faz check-up, não sabe dizer o que é, né? Não sei se eu estou falando aqui uma besteira, mas às vezes esses mal-estares que a gente sente às vezes ao longo do dia é também resultado dessa coisa toda, física, psicológica, enfim, de estar ali com o celular na mão o tempo todo, né, doutor? Estou viajando? Não, de jeito nenhum, você está andando no caminho certo. A gente identifica, e eu mesmo como médico, né, também sou exposto, né? Minha relação com os pacientes ficou muito mais rápida, mas ao mesmo tempo dependente de telefone. A gente vê no final do dia, você fica com mais dor de cabeça, mais sobrecarregado, com tontura, porque você fica realmente vinculado a um dispositivo que faz uma acomodação específica da sua visão, que atrapalha certos agendamentos, certos compromissos ao longo do dia. Isso realmente vai fazendo com que você tenha repercussões, evidentemente positivas por algum lado, mas negativas, né, em relação ao seu bem-estar, né, à sua saúde. Então isso tem que ser avaliado com muito cuidado. Tá aí. Agora são 8 horas mais 28 minutos. A gente conversou com o Dr. Henrique Lira, ele que é neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês, gentilmente aceitou o nosso convite aqui para bater esse papo nessa manhã. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao Nova Manhã Brasília. Eu que agradeço. Um bom dia para todos. Obrigado, doutor. Um abraço. Você já assistiu esse documentário, Dilema das Redes, Ariane? Não assisti. Tenho que assistir. Nossa, tem que assistir. É um documentário que, assim, eu assisto, já assisti 3 vezes, eu até dou nas aulas que eu dou de comunicação, eu boto. Acho que é um documentário que todo mundo tinha que ver, assim, nas igrejas, nas escolas, nas famílias, em sala de aula, sabe? Pra todo mundo ver e depois fazer uma reuniãozinha, sabe? O que cada um tirou aqui desse documentário? Uma Porque autocrítica, né? ele é muito forte. Chama o Dilema das Redes, é daqueles que você vê e você quer que o mundo inteiro veja. Esses dias eu vi de novo mais uma vez, fui nas redes sociais, botei todo mundo tem que ver. Chama O Dilema das Redes. Você ouvinte da Nova Brasil FM, você vai fazer muito bem a você e a sua família. Dá um pouco de angústia, já antecipo. Dá um pouco de angústia o documentário, porque você termina de ver e você fala, caramba,
E aí, é isso aqui, essa é a nossa realidade hoje. O que as redes sociais, o celular estão fazendo. De novo, não estamos demonizando isso, mas enfim. A gente precisa falar sobre isso, né? É preciso fazer uma avaliação. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Olhar para as coisas boas é fácil, né, Ariane? Aumenta a comunicação, facilita a nossa vida, a gente pode pedir uma comida, aproxima as pessoas. Beleza, isso é inquestionável, maravilha. A gente está aqui na rádio, no YouTube ao mesmo tempo, e tem o Instagram da rádio Nova Brasil FM, @Nova Brasil Brasília, e beleza, a gente está nesse mundo, a gente é jornalista então, mas é isso que o doutor falou, não é nem o jornalista, é todo mundo. Todo mundo, é o médico que tem que estar no Instagram hoje, é a professora que tem que saber dar uma videoaula como ninguém, é o servidor público que tem que saber fazer uma reunião no Teams, é todo mundo. Então, as coisas boas, beleza, a gente já sabe. Agora é hora da gente começar a colocar o dedo na ferida do que traz de ruim dessas consequências todas. No caso das crianças, as telas viraram as novas chupetas, né? Toma aqui o celular e para de chorar. Toma aqui o tablet e cala a boca, menino, né? Fica aqui distraído, é a nova chupeta, né? De novo, também não estou aqui fazendo nenhum, eu sou pai, sei como sei quão difícil é num restaurante, num voo, a gente precisa, enfim, ter essa flexibilidade também, senão a gente não consegue tocar os dias. Mas é preciso sim, Ariane, fazer uma autocrítica. Começar por mim e por você. É isso aí. A gente já corrigiu a postura aqui ao longo da entrevista. Deixa eu ajeitar de novo, já perdi. Problema. Depois a gente vai melhorando o resto. Agora são 8h31. Um excelente dia para você. Vamos de rápido intervalo, mas não sai daí não. Na volta tem muito mais.